Olá, eu sou a Mafalda Camarate Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Awakening in Balance. Hoje tenho comigo uma pessoa incrível de quem gosto muito. Ela trabalha como Soul Healer e com a sua sabedoria, seriedade e serenidade ajuda as pessoas a expandirem a sua consciência e a encontrarem as respostas para os grandes porquês da sua vida. Através da canalização, entrega mensagens para que a pessoa tenha acesso à informação e orientação dos seus próprios guias espirituais. Apesar de ser muito espiritual, é também muito terra a terra, e na minha visão é isso que nos é pedido, que possamos trazer o céu à terra, afinal somos seres espirituais a viver uma experiência humana. Ela tem várias facetas na sua vida, mas acredito que é no trabalho que faz no desenvolvimento pessoal e espiritual dos seus clientes que verdadeiramente se coloca ao serviço e se realiza. Hoje tenho comigo a Sara Mendes. Sara, seja muito bem-vinda, obrigada por teres aceito este convite e é um prazer enorme ter-te aqui comigo. Obrigada eu pelo convite, Mafalda, é uma honra estar aqui, é uma primeira vez, para mim é uma estreia fazer estas conversas, mas de facto estou com a pessoa certa e trazes-me também muita seriedade, muita serenidade e muita confiança. Portanto, obrigada eu pelo convite que me fizeste. Que bom. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nos honrarmos, acolhermos tudo o que há e está em nós e vamos falar também sobre guias espirituais. Pessoalmente, eu acho muito importante desmistificar estes temas e trazê-los de forma pragmática e objetiva para o mundo terreno, porque verdadeiramente é neste mundo que nós vivemos. Um dos objetivos deste podcast é precisamente trazer para debate estes temas com os quais as pessoas que nos ouvem podem não estar tão familiarizadas. É isto que eu chamo o Awakening in Balance, este despertar em equilíbrio. E o que peço é que quem nos ouve se permita abrir a consciência a novas perspectivas, que não acreditem em tudo o que nós dizemos aqui, mas que se permitam a ouvir e a perceber o que ressoa ou não consigo. Então, Sara, vamos começar. Eu queria saber primeiro quem é a Sara, quem é aos dias de hoje a Sara? Olha, é difícil dizer de quem é a Sara porque eu sei que sou muita coisa e ainda estou muito no meu processo de descoberta, não é? E acredito que esta descoberta será ao longo de toda a minha vida. Portanto, eu hoje considero-me uma mulher mais consciente daquilo que era, porque também me permiti despir várias camadas que tinha em mim, que considerava que todas essas camadas me identificavam, digamos assim, e eu já sei que não são as camadas que me identificam, mas aquilo que verdadeiramente me identifica é aquilo que eu trago comigo em termos de alma, não é? E esse reconhecer que para além de um corpo físico também tenho um corpo espiritual, tem feito parte do meu caminho até aos dias de hoje e tem-me permitido perceber que sou muita coisa, não é? Sou alguém que gosta bastante de perceber como é que o ser humano se supera, digamos assim, gosta de permanentemente encontrar o seu equilíbrio em tudo aquilo que faz, gosta de fazer sempre coisas novas, ou seja, sou sempre alguém que estou sempre disponível para aprender e para fazer coisas novas, e gosta muito de viver o seu dia-a-dia de forma presente e muito atenta, e não de uma forma individualista, mas sim acompanhada, digamos assim.
Mas para chegar aqui também tive que tirar muitas camadas de cima de mim, porque nem sempre me vi assim, não é? Nem sempre fui esta Sara que permanentemente procura uma leveza em tudo aquilo que faz, mas também de uma forma muito pragmática e muito objetiva, porque também acredito que, para além de ter um corpo espiritual, não é? Eu tenho que experienciar este meu dia-a-dia na Terra. Então, quanto mais objetividade e praticidade eu posso ter em tudo aquilo que faço, mais confortável também me vou sentindo no meu dia-a-dia. Boa. Olha, quando começaste a perceber que tinhas uma mediunidade, que conseguias aceder a guias espirituais, como é que isso aconteceu? Quando é que percebeste? Foi fácil para ti aceitar de início isso, ou pensavas que alguma coisa de estranho se estava a passar contigo? Olha, foi um caminho longo, ou seja, eu agora quando recuo e quando tento fazer assim esta análise, eu desde muito cedo, desde muito pequenina, eu sempre tive muitas conversas internas, ou seja, eu sentia-me muito confortável em falar comigo e colocava, ou seja, sempre que eu tinha algo que eu queria perceber, a primeira pessoa a quem eu recorria era a mim mesma, então eu tinha muitos diálogos internos, digamos assim. Ouvia, ou seja, eu tinha um ressoar da resposta, não é? Mas para mim quem dava essa resposta verdadeiramente era eu. Comecei a perceber também que me sentia maior face ao corpo que eu tinha e à idade que eu tinha, ou seja, eu desde muito cedo sentia que todo este diálogo interno me levava para uma maturidade maior do que propriamente a idade que eu tinha e o corpo que eu tinha na altura. Então sempre procurei estar rodeada de pessoas mais velhas, digamos assim. Sempre gostei muito de participar nas conversas dos adultos, nunca fui muito aquela criança em que se dedicava muito às conversas mais infantis ou àquelas brincadeiras mais infantis. Mas eu verdadeiramente, quando fazia isso, eu não lhe atribuía um nome, não é? Eu não sabia verdadeiramente o que é que era isso, vim a descobrir mais tarde. Depois fui crescendo e comecei-me a dedicar muito e estar muito focada na componente profissional e muito focada também na componente do ter, digamos assim. Então, durante mais de 20 anos, não é? O meu foco foi todo na componente profissional, no ter, no realizar, no atingir os objetivos, no verdadeiramente superar-me a mim, e comecei a desenvolver em mim um afastamento dessas minhas conversas interiores, ou seja, eu passei-me a voltar mais para o exterior, mais para o obter respostas do exterior, digamos assim, e não tanto obter as respostas que eu precisava no momento nessas minhas conversas internas. Até porque passei ali por uma fase de vida em que não lhe atribuí importância, ou seja, achava que isso era algo de criança, digamos assim, e que no mundo em que eu vivia e com as pessoas com que eu me relacionava, isso não era uma prática comum. Não sendo uma prática comum, eu passei a acreditar que então não tem que fazer parte da minha vida, não é? Mais tarde, depois de estar tão focada, não é, no atingir desses objetivos, cheguei a um ponto de vida em que entrei num burnout e foi nesse burnout em que eu fui obrigada a parar, digamos assim, é que eu me voltei novamente a reconectar-me comigo e voltei outra vez a ter estas conversas mais interiores e percebi na altura que eu estaria, hoje em dia já tenho um nome, não é, para lhe dar, eu estaria a ter um outro despertar, mas era um despertar mais para a ação, ou seja, eu quando era criança eu já despertei nessa altura, mas não agi, não é? E quando me tornei adulta, depois de passar por toda aquela fase de desconexão, percebi que era um despertar já para a ação. E aí entendi que o meu mundo interior deveria ser acolhido e também deveria ser integrado
na minha vida, no meu dia-a-dia. E procurei aí pessoas que me pudessem verdadeiramente ajudar e a desenvolver esta capacidade, esta característica que eu já tinha em mim e que eu verdadeiramente queria aprofundar, não é? Porque percebi que sem ela eu não era eu, digamos assim. E foi um caminho longo o aceitar que esta minha característica, para além de ser positiva para mim, também deveria ser colocada ao serviço do outro. Também tive que desmistificar muito isso e também tive que tirar muitas camadas, porque eu colocar ao serviço do outro era algo que não fazia parte, não é, dos tais objetivos e da tal percepção que eu tinha de mim para um futuro. E não foi fácil aceitar, mas acabei por aceitar e acabei por disponibilizar este serviço também ao outro, porque vi em mim, ou seja, vi os benefícios que me trouxe a mim e percebi claramente que eu não sou mais do que ninguém, portanto, se para mim é positivo, seguramente será positivo para muitas mais pessoas. Sim, o nosso corpo de facto é muito inteligente, não é? E muitas vezes leva-nos a estas situações de burnout para nós precisamente despertarmos, porque senão continuamos aqui no dia-a-dia, na rotina, na vidinha que temos, não é? Na historinha do dia-a-dia, e acabamos por não despertar. E, portanto, muitas vezes só quando o corpo diz chega, agora vais ouvir, é que nós de facto nos permitimos. E muitas vezes depois pomos ao serviço do outro precisamente por isso, porque notamos os enormes benefícios que certas ferramentas, certas práticas tiveram em nós, e isso depois torna-se quase como uma missão para podermos, de facto, que somos convidados a partilhar com o outro. Exatamente, eu depois percebi, não é? Tomei essa consciência de que fazia parte da minha missão de vida também colocar essa característica, não é? Que tenho em mim ao serviço do outro. E aceitar isso como missão e disponibilizá-la não foi fácil, porque, como te disse, tive que me desconstruir, digamos assim, tive que me aceitar de uma maneira diferente daquela que eu me imaginaria, mas hoje em dia posso-te dizer que não me vejo de uma outra maneira, ou seja, hoje em dia estou perfeitamente consciente que tudo aquilo pelo qual eu passei trouxe-me até ao dia de hoje, mas eu não seria eu se verdadeiramente não desempenhasse esta função, que para mim é maravilhosa e trouxe-me tantos benefícios e acredito profundamente que é muito positiva também para todos nós, digamos assim. Na verdade, a nossa maior responsabilidade que temos na vida é recordar precisamente quem nós somos e cumprir os nossos desígnios, os desígnios da nossa alma, não é? Portanto, quando a pessoa percebe qual é a sua verdade, depois tem mesmo que pôr para fora, tenha os medos que tiver, não é? Os receios das reações das pessoas, de não ser aceite, de não perceberem, de não compreenderem, não é? Até porque quando vamos para caminhos que são diferentes do mainstream, não é? Acabamos por de facto ter estes receios do que é que os outros possam pensar. Sim, é isso mesmo. Esses receios, não é? Esses medos são bloqueios para nós, não é? São os grandes bloqueadores de verdadeiramente nós nos conectarmos e tomarmos consciência de quem somos em verdade, não é? Seja ela qual for, não é? A minha verdade não tem que ser obrigatoriamente a verdade de todos, de todos os que me rodeiam, mas é importante que cada um descubra a sua própria verdade e viva alinhada com ela. E esse alinhamento é o que faz a diferença no nosso dia-a-dia. Quando nós verdadeiramente percebemos que aquilo que fazemos está alinhado com aquilo que pensamos e com aquilo que sentimos, não é? E que para além de termos um corpo físico, temos também um corpo espiritual, ao qual também deveremos acolher e dar importância, não é? E saber reconhecer de que forma é que ele também comunica connosco,
é nesse alinhamento que a transformação acontece e que o nosso dia-a-dia passa a ser muito mais positivo e alinhado com o nosso próprio plano de desenvolvimento que já foi traçado lá atrás por nós, não é? Antes de virmos a este mundo, e é nesse alinhamento que nós vamos fazendo o nosso caminho. Tu continuas a trabalhar no mundo corporativo e no mundo corporativo tu tens de ter uma energia muito mais masculina, porque segundo conversas que nós já tivemos para trás, tu sentias-te sempre, era a mulher, eras a mais nova, portanto tinhas de estar sempre a provar. Nesta tua nova missão, tens que trabalhar mais o teu lado feminino, não é? A tua energia feminina, de conexão, de intuição. Sentes que há aqui um choque ou consegues estar perfeitamente equilibrada, usando a energia necessária para cada uma das tuas funções? Olha, eu hoje em dia já consigo perceber quando é que eu tenho que me realinhar, digamos assim, porque há sempre o risco, não é? Em função dos espaços, dos locais, daquilo que tu estás a fazer no momento, tu te deixares ir, não é? Por aquilo que é ditado, por aquele próprio espaço e por aquelas próprias pessoas que também fazem parte daquele local. Portanto, eu hoje em dia já me consigo reorganizar internamente, mas também é um caminho, ou seja, nós também termos essa percepção de quando nos estamos a desequilibrar, porque já estamos muito na onda do fazer e não tanto do sentir e permitir, não é? Que também a nossa intuição, a nossa serenidade, a nossa sabedoria interna possa também estar presente nesse momento, também é algo que tem que ser trabalhado, ou seja, nós nascemos com esta sabedoria, mas o que é certo é que ao longo da vida nós nos vamos desconectando dela, porque vamos aprendendo desde muito cedo, desde que somos crianças, não é? De que temos que nos enquadrar em determinados padrões, temos que ter determinadas atitudes, temos que pensar de determinada maneira para nos conseguirmos encaixar naquilo que é expectável para mim e é expectável para os outros. Portanto, desde muito cedo nós aprendemos a desconectar também dessa energia mais feminina e voltamos-nos muito para o fazer, não é? Para o fazer, para o concretizar, para o atingir. E eu, de facto, sempre vibrei muito, durante muitos anos, não é? Nessa energia, porque também acreditei ao longo dos anos que se eu não fosse assim, eu não me encaixava e eu não correspondia às expectativas dos outros e defraudava as minhas próprias expectativas. Mas a verdade é que nós temos que encontrar sempre o nosso equilíbrio. Obviamente que estamos aqui também para concretizar, mas que essa concretização esteja alinhada com aquilo que nós somos, com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós verdadeiramente acreditamos que faz parte de nós e que é para nós. Porque às vezes, Mafalda, eu considero que uma das grandes aprendizagens do ser humano é a aceitação. É muito difícil chegarmos ao ponto de aceitarmos aquilo que nos acontece, porque a nossa expectativa é sempre de concretização, é sempre a expectativa do atingir algo. E quando não conseguimos atingir isso, ou quando verdadeiramente não temos aquilo que nós acreditamos que é para nós, é muito difícil aceitar que verdadeiramente aquilo não faz parte de nós, não faz parte da nossa vida, não tem que ser para nós. E possivelmente tu seguramente já passaste por isso, eu continuo a passar por isso e acredito que a aceitação será sempre aquela grande aprendizagem que todo o ser humano vai ter que fazer ao longo da sua vida. Aceitar o que é para mim, o que não é para mim, e o que não é para mim eu estou bem com isso. Eu fico tranquila com isso. Confiar, não é? Também. Confiar, exatamente, confiar. Todo o desenvolvimento espiritual que todos nós, em determinada altura da nossa vida, vamos fazendo, uns de forma mais afincada, outros se calhar não de uma forma tão consciente,
ele existe para nos permitir verdadeiramente evoluir, para nos permitir verdadeiramente sermos melhores, não é? Para nos permitir também corrigir aquilo que fizemos de menos bem, não é? E nós, para fazermos essa evolução, temos que ter consciência de quem somos, temos que ter consciência que pensamentos temos sobre nós, que pensamentos temos sobre o outro, sobre o mundo, que emoções temos. As próprias emoções, e falando agora destas energias que tu estavas a falar, não é? Nós desde muito cedo, nós somos formatados a desenvolver o nosso lado mais intelectual, não é? Mais o nosso lado mental. Tudo o que é emocional não é desenvolvido, nem sequer é dada prioridade a isso, não é? Quantas vezes não ouvimos, não chores porque a vida é para a frente, não é? Não temos que perder tempo com mimimis, ou não te rias tão alto porque é despropositado. Portanto, desde muito cedo nós também vamos aprendendo a camuflar estas nossas emoções, este lado mais emocional. E, na verdade, se olhares para a nossa escola, não é? Nós não temos disciplinas que nos façam conectar com as nossas emoções, não é? É tudo muito mental, como estavas a dizer. Não somos educados. Portanto, nós somos educados a desenvolver o nosso lado mais mental, não é? O nosso lado mais intelectual, e tudo o que é emocional, tudo, não é? Toda essa energia mais feminina não é dada importância, não é dada relevância. Muitas vezes existem crenças, não é? E eu também as tive, que, quer dizer, o que é muito emocional não nos leva a lado nenhum, não é? É sinal de fraqueza. Mas do processo que eu tenho feito é, quando tu te permites ser vulnerável, quando tu te permites verdadeiramente entrares num lugar de vulnerabilidade, é aí que a verdadeira transformação começa a acontecer. Porque tu vais começar a ligar os pontos, tu vais começar a ligar as tuas emoções ao teu lado mais mental, não é? E ao teu espírito. É nesta tríade que verdadeiramente o alinhamento acontece, o equilíbrio acontece. Quando um destes polos não está suficientemente bem cuidado, o desequilíbrio no ser humano acontece e depois é refletido fisicamente, não é? Mentalmente, emocionalmente. E nós, todos os dias, não é? E conhecemos sempre alguém que está a passar por um momento de desequilíbrio mais afincado em determinado ponto, ou mais mental, ou físico, ou mais emocional. Porque estes pontos verdadeiramente não estão ligados. E eu tento, todos os dias, esforço-me para que este alinhamento destes pontos aconteça em tudo aquilo que eu faço. No papel de mãe, no papel de amiga, no papel de filha, no papel de profissional, porque é importante eu também estar equilibrada. Se eu não estou equilibrada, eu não consigo trazer também esse equilíbrio para o outro. As minhas relações também não são equilibradas e passam a ser um reflexo daquilo que eu estou a ter dentro de mim naquele momento. E só verdadeiramente nós estando presentes na nossa vida é que nós conseguimos ter esta atenção plena, não é? Para perceber se de facto estamos a cuidar dos vários corpos, emocional, espiritual, físico, mental, não é? Exatamente. Necessária esta presença no nosso dia-a-dia, não é? No nosso dia-a-dia, sim. Dar muita importância àquilo que nós estamos a sentir no momento, não é? Perceber se o tipo de pensamentos que nós estamos a ter são os mais positivos, digamos assim, são aqueles pensamentos que me ajudam a elevar, não é? A minha vibração, a minha energia, não é? Em consequência disso, que emoções é que eu estou a ter, não é? São emoções positivas, não é? E perceber que tudo isso é uma forma que eu tenho de ir alimentando também o meu espírito e tornando também cada vez mais equilibrado, porque ele também tem que ter espaço dentro de mim.
Ele também se quer fazer ouvir, não é? Ele também se quer manifestar. E ele manifesta-se através do quê? Através das emoções, não é? E através do corpo físico que nós temos. Eu acho muito importante nesta espiritualidade nós percebermos que não estamos sozinhos neste mundo, neste caminho, não é? Que estamos sempre a ser guiados. E eu sempre tive esta sensação de que estava sempre a ser guiada, de que estava acompanhada, que não estava sozinha, mas só há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, é que eu comecei a prestar atenção aos guias espirituais. Claro que falava com o meu anjo da guarda, desde pequenina, que aprendemos as orações ao anjo da guarda, sim, mas sim. de resto estava um pouco por dentro deste tema que tenho andado a explorar mais ultimamente, nos últimos anos. Na verdade, como eu estava a dizer, nós todos somos guiados, não é, por seres espirituais, eles são seres de luz que são designados para as nossas vidas, mesmo antes de nós nascermos, e estes guias, eles têm a missão de nos orientar a cada passo do nosso caminho, da nossa jornada, para que nós possamos cumprir o propósito que recebemos ainda antes de encarnarmos, não é? Existem vários tipos de guias, os arcanjos, os anjos da guarda, os mestres ascensionados, os entes queridos que partiram. Tu trabalhas precisamente com estes últimos, que são os guias ancestrais. Os ancestrais, sim. Tenho uma ligação mais direta e mais profunda com os meus ancestrais, portanto, os ancestrais são entes queridos que já faleceram, nós podemos conhecê-los ou não é? Mas através de nós, eles também têm a possibilidade de evoluir no plano onde estão, ou seja, quando nós falecemos e vamos para um outro plano, a nossa evolução continua, não é? Continua já como espírito, não é? E não no corpo terreno. E através do trabalho que eu acabo por fazer com eles têm essa possibilidade de eles próprios evoluírem, exatamente, e proporcionam-me a mim a possibilidade de eu evoluir também, desempenhando este papel de Soul Healer, como eu intitulei, e é um trabalho de parceria, digamos assim, ou seja, eu sem eles não canalizo, não é? Ou seja, eu sem eles, quanto muito, dou a minha opinião pessoal, não é? Baseada na minha história de vida, mas não é esse o trabalho que eu faço, eu não disponibilizo opiniões, não é? E conselhos. Aquilo que eu disponibilizo são as mensagens que os guias têm para a pessoa que me procura naquela sua fase de vida. E essas mensagens estão sempre muito alinhadas com o plano de desenvolvimento que aquela alma que está à minha frente, exatamente, definiu antes de encarnar. E são sempre mensagens muito orientadas para esse seu plano de desenvolvimento. Algumas chamadas de atenção também, é sempre muito focado para que situações, ou seja, que desafios é que tu já passaste na tua vida, que comportamentos e atitudes tu estás a ter ao dia de hoje que vão ao encontro desse teu plano de evolução, ou que situações e comportamentos tu não estás a dar a devida importância ou a devida prioridade, e os guias dizem que é uma chamada de atenção para ti, ou seja, é algo que merece ser refletido por ti, porque tu tens a possibilidade de fazer ajustes, de fazer mudanças para voltares a entrar outra vez no caminho que é expectável para ti em termos de evolução. Portanto, são orientações que são entregues, mas todos nós temos o livre-arbítrio depois de as implementar ou não, em função de aquilo que nós sentimos que nos faz sentido, digamos assim. Mas a decisão, a ação é sempre tomada pela pessoa. Tu fazes perguntas aos guias, perguntas que tu achas que são pertinentes durante a consulta, ou são as perguntas que a pessoa que está contigo te pergunta e que te pede que perguntes aos guias? Sim, eu faço sempre uma pergunta inicial, que é quais é que são as principais mensagens que os guias têm para aquela pessoa, digamos assim.
Pronto, e nessa pergunta inicial, os guias mostram quem é aquela pessoa. Não é? Características da sua personalidade, que desafios já teve ao longo da vida, que feridas de alma traz consigo, essas feridas de alma se vêm de outras vidas ou que situações ao longo desta vida foram disputadas, que comportamentos é que essa pessoa está a ter e que está a ir ao encontro desse plano, que plano, em traços gerais, é esse, o que é que essa pessoa precisa de aprender ou de corrigir. Depois, a pessoa pode fazer perguntas específicas, ou seja, se em determinada área da sua vida, se sentir que gostaria de ter uma orientação específica para determinada situação, digamos assim, fazemos a pergunta e eu entrego a resposta. Eu sou sempre um canal de comunicação, ou seja, nada daquilo que aquela pessoa ouvir da minha boca é uma interpretação própria, um juízo de valor, é apenas e só a mensagem que eu ouço e vejo como sendo a principal mensagem que deve ser entregue à pessoa que está comigo, não é? Que está à minha frente. E é maravilhoso ver em consulta, em apenas 1 hora, a cura. Tu notas isso? Noto isso. É maravilhoso ver. Só fica com uma maior clareza de qual o caminho a seguir. Exatamente, uma tomada de consciência, não é? Porque aquilo que os guias trazem é tomadas de consciência. Às vezes há pessoas que não têm noção do porquê que se comportam daquela maneira, ou não têm consciência do porquê de aquela situação lhe estar a acontecer naquela sua fase de vida, não é? Não conseguem compreender porque que têm determinado tipo de relacionamentos, não conseguem entender que padrões já trazem consigo. E essa consciência que os guias trazem através da consulta é curativa para aquelas pessoas, porque a partir daquela mensagem tomam consciência, é como se fosse aqui um wake-up, não é? Um abrir de olhos, e conseguem muitas vezes desbloquear temas porque entendem o porquê. Entendem porque que aquilo está a acontecer e, mais do que isso, entendem e percebem que têm o poder e que o poder é delas de fazer as alterações devidas na sua vida para que se alinhem cada vez mais com a sua verdade. Então é maravilhoso ver isso apenas e só numa hora de consulta, e depois obviamente há todo um trabalho que pode ser desenvolvido pelas pessoas, não é, por cada um, e aí lá está, já em função das escolhas que cada um faz, não é, das ações que vai querer começar a ter pós-consulta, digamos assim, mas daquilo que eu percepciono é maravilhoso ver a cura, só com uma tomada de consciência através de mensagens que recebem. Tu consegues identificar os guias que estão a aparecer, se é o pai, se é a mãe, se é a avó, se é o tio, consegues identificar? Sim, se eles se revelarem, sim, ou seja, nem sempre eles se mostram, eles se querem identificar, digamos assim, por variedíssimas razões, porque não se sentem preparados porque sentem que a pessoa ainda não está preparada para ter esse conhecimento, digamos assim, apesar de eles estarem em consulta, não é? Mas nem sempre se revelam. Quando se revelam, sim, eu identifico e digo quem é que também está presente na consulta, não é? E qual é que é o guia daquela pessoa. Se não se identificarem, está tudo bem na mesma, é que eu digo às pessoas, está tudo bem, há sempre um motivo para, não se sentem preparados, ainda não está preparada para saber, mas quando chegar à altura, irá saber seguramente. Sim. Olha, e tu há bocado dizias que ouvias, não é? E que vias, como é que tu comunicas? Sentes, ouves, vês? Sensibilidade, perdão, eu tenho a sensibilidade de ouvir
e o ouvir não é como te estou a ouvir agora, não é? É como se fosse ali um ouvido interno, é uma voz interna que está aqui, que eu sei que não é a minha voz interior, é outra voz, até porque já aprendi a distingui-las, portanto eu tenho a sensibilidade de ouvir, de percepcionar também através do corpo, através das emoções, está bem? E de visualizar e percepcionar qual é que é a mensagem que me está a ser transmitida para eu entregar, digamos assim. Sim. És tu geralmente que comunicas e que chamas os guias, ou eles podem comunicar contigo, mesmo quando não fazem consulta no teu dia-a-dia, isto acontece ou não? Ou só quando te conectas e fazes a tua meditação e entras? São duas coisas diferentes, não é? Quando eu estou em âmbito de trabalho, digamos assim, não é? Em âmbito de consulta, pronto, eu tenho que verdadeiramente chamá-los para lhes dizer vamos trabalhar. No meu dia-a-dia, eles acabam também por se manifestar. E são os teus guias ancestrais nesse... Os guias, sim, e outros, portanto também tenho mais guias para além dos ancestrais, não é? Todos nós temos o chamado guia pessoal, portanto é aquele guia que numa outra dimensão, quando a nossa alma definiu o seu plano de desenvolvimento, é aquele guia que nos vai acompanhar ao longo de toda a nossa existência terrena ou mesmo não terrena. Temos os nossos ancestrais, que são, como falámos, antepassados nossos, que através de nós também têm a possibilidade de evoluírem e de nos ajudarem na nossa própria evolução. São guias mais práticos, ou seja, são guias que te vão ajudar a resolver os problemas mais práticos do dia-a-dia, digamos assim, sempre alinhado também com o teu plano de desenvolvimento. E depois acabas por ter os anjos, os arcanjos, que têm mais como missão trazer consciência à humanidade e garantir que tu te ligas ao divino e que tens esta ligação à tua voz interior, à tua alma, que tomas consciência que através do individual podes repercutir no coletivo. Portanto, temos vários. Ao longo do dia, eu tenho sempre a prática de me conectar com eles, portanto já não consigo iniciar o meu dia sem me conectar com eles, mas mesmo que eu não faça a prática de conexão, eu estou sempre muito atenta ao longo do meu dia, porque ao longo do dia eles também podem comunicar através da minha intuição, por exemplo, através do meu sentir, da minha percepção. Então é importante que todos nós, ou seja, quando entramos aqui num processo de querermos nos conectar connosco e também nos querermos conectar com os nossos guias, entendamos de que forma é que essa conexão funciona para nós, porque a forma como eu percepciono e me conecto pode ser completamente diferente da tua, e é válida para ti e pode não ser válida para mim, portanto não devemos seguir, eu não sou apologista de seguirmos regras. Há boas práticas, digamos assim, não é? Mas a regra cada um deve defini-la em função, lá está, da sua verdade, não é? Se tu consegues percepcionar a tua intuição, por exemplo, quando estás em meditação, maravilha. Ou quando vais fazer uma caminhada, maravilha. Ou quando fazes um ritual para te conectares, maravilha. Ou através de mantras, ou através de orações, não interessa. O que é importante é que tu descubras qual é que é a melhor forma para ti, para verdadeiramente conectares contigo e teres a possibilidade também de te conectares com os teus guias. E essa, na verdade, era a minha próxima questão, que já respondeste, que era que conselhos darias às pessoas para elas conseguirem, de facto, conectar-se mais facilmente, acederem mais facilmente aos seus guias. E eu acho que é muito o que tu disseste, não é? É trabalhar a intuição, é viver de forma mais presente, exatamente, mais atenta aos sinais, às sincronicidades, não é? Isso mesmo,
é estar de forma consciente e presente em tudo aquilo que tu fazes, portanto é através da presença que o canal fica disponível, digamos assim, dares importância à tua intuição, mas mais do que percepcionares que tens intuição, aquilo que eu costumo dizer é, mais do que percepcionar, testa e valida a tua intuição. Não basta só dizeres que, eu tive esta intuição. Então, valida se verdadeiramente aquilo que tu estás a sentir e aquilo que tu estás a percepcionar, na prática, é uma realidade. Então, se for, tu vais ganhando confiança na tua intuição. E essa confiança também te vai trazer autoestima, porque tu vais-te começar a valorizar a ti e vais também valorizar características que tu tens em ti. Então, eu costumo dizer sempre estes 4 pontos, que é atenção plena, é dar importância à intuição, mas também validá-la, trabalhares a tua autoconfiança e também o teu amor próprio para te valorizares e, por último, também muito importante é garantires que a tua vibração está sempre elevada, ou seja, não te permitas estar numa vibração baixa, em sentir o medo, em sentir a dor, em sentir a insuficiência. Não, garante que através que alinhas os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos, não é, de forma positiva, para que a tua energia fique elevada. É nesta elevação de energia que a comunicação também se estabelece. O canal também fica mais disponível para tu estares mais receptiva a entenderes e a percepcionar as mensagens que vais recebendo. E depois podes adotar as tuas práticas, ou através da meditação, ou através de oráculos, por exemplo. Compra umas cartas, oráculos com frases bonitas e lê aquela frase e percepciona o que é que aquela frase te está a querer dizer, não é? Está a mexer aonde? Que mensagem está a ser transmitida, não é? De que forma é que tu estás a percepcionar aquela mensagem? Identifica as tuas melhores práticas através da oração, através da utilização de mantras. Identifica quais são as melhores práticas para ti, para verdadeiramente perceberes que estás disponível com uma vibração positiva, não é? Ligada a ti mesmo para receber aquilo que tu tens que receber no momento. Agora, também muita atenção, que eu também gosto de chamar sempre, não é? Há sempre os dois lados, ou seja, nós vivemos uma vida terrena, portanto, também é importante termos consciência que o dia-a-dia acontece. Não é por vermos uma borboleta, não é, que temos que parar e dizer estou a ter um sinal. A borboleta também vive, não é? Portanto, é a vida a acontecer. Agora, se eu estou a passar por uma situação difícil em que eu pedi uma orientação e através daquela borboleta eu percepciono que é um sinal para mim, tudo bem. Agora, não deixem de viver o vosso dia-a-dia, não deixem de procurar e de buscar também essa vossa verdade, esse vosso alinhamento, só porque agora vou entrar muito numa ressonância de me querer conectar e de estar 24 horas conectada para receber mensagens. Aí depois passamos do 8 para o 80, o que também não é bom para ninguém. Claro, só acrescentar aqui uma coisa ao que estavas a dizer de elevar a nossa vibração, e aqui muitas vezes as pessoas perguntam-me como é que podem elevar essa vibração, e o que eu digo sempre é a pessoa ter atenção em que meio é que de que pessoas é que se rodeia, se são pessoas que a elevam, que puxam para cima, que fazem crescer a sua melhor versão, ou são pessoas que pelo contrário a puxam para baixo, estão sempre a dizer que a pessoa não é o suficiente e que puxam de nós as piores coisas. Em que lugares é que vamos? São lugares que nos elevam, que nos fazem vibrar, ou são lugares que nos esgotam e nos drenam a nossa energia, não é? Que livros é que lemos, que pensamentos é que temos? É estarmos muito atentas a tudo o que nos rodeia, não é? É isso tudo, ou seja, há quem necessite de rituais
porque tem uma mente muito racional, então através daquele ritual é como se acreditasse, não é, que naquele ritual a elevação da vibração acontece. Se funciona para essa pessoa, tudo bem. Eu acredito que é nas simples coisas que nós podemos fazer que podemos também transformar e garantir que a nossa vibração está elevada. E como tu disseste bem, é ter atenção o que é que me faz bem. Se eu estou num local em que eu sinto, daí ser tão importante, dar importância às emoções, não é? Aos sentimentos. Se eu estou num local em que eu não me sinto confortável, em que eu não me sinto bem, eu tenho a escolha de me manter no local ou de não me manter no local. Não é? Lá está, eu tenho o meu poder pessoal, eu tenho a possibilidade de o colocar em ação. Se eu tenho sistematicamente pensamentos negativos sobre mim e sobre os outros e alimento esses pensamentos, eu também tenho a escolha de deixar de alimentar esses pensamentos negativos e passar a ter pensamentos positivos. Como é que eu posso fazer? Rodear-me, como tu disseste, de pessoas que verdadeiramente me elevam, que me fazem sentir bem, estar em locais onde eu me sinto bem, ler os livros que me acrescentam, ter relações que me acrescentam, em que não me trazem peso, digamos assim, trabalhar em algo que verdadeiramente eu sinta que estou alinhada com aquilo que eu estou a fazer e que não é um peso para mim, não é um sacrifício para mim estar ali, não é? Tudo o que é negativo deve ser dado importância. E não porque é negativo, e não porque eu sou negativa, e não porque a minha vida é negativa, não. Se eu estou a sentir algo negativo, é porque eu tenho que dar importância a esse negativo para o transformar em positivo. E essa transformação em positivo será sempre feita por mim. Eu posso procurar ajuda, eu posso garantir que alguém me traz maior conhecimento, mas no limite a ação é sempre feita por mim. E esta é uma mensagem que eu gostava também de deixar aqui nesta conversa, porque ainda há muito o pensamento de que eu preciso de ter isto, ou preciso de fazer aquilo, ou preciso de aprender aquilo para garantir fazer esta ação. Não queiram atingir a perfeição. Façam todos os dias algo, mesmo que seja algo pequeno, mas que vos traga impacto naquele dia e que seja um somatório de algo que vocês sintam que daqui a uns tempos o impacto é muito positivo na vossa vida. E há coisas que não custam dinheiro. Mudar pensamentos não custa dinheiro. Afastar-nos de pessoas que não nos trazem tranquilidade não custa dinheiro. Tomarmos decisões alinhadas com a nossa verdade não custa dinheiro. Então nós temos ao nosso dispor uma verdadeira ferramenta de poder pessoal que são a tomada de decisões. Alinhem cada vez mais as vossas decisões àquilo que vos faz sentir elevadas e vos faz sentir bem. Porque aí, sabes, muitas vezes, Mafalda, perguntam-me, eu estou no caminho certo? É uma das grandes perguntas que surgem em consulta. Eu estou no caminho certo? Obviamente eu entrego a mensagem que recebo, mas como ser individual que sou, não é? Pela experiência de vida que tenho, acredito que nós conseguimos ter um barómetro nosso que nos permite saber ao minuto se nós estamos no caminho certo. E esse barómetro é a emoção que nós temos ao fazer, ao dizer, ao experienciar aquela situação. Se a emoção que eu tenho elevada é positiva e eu sinto que me está a fazer bem, eu estou no caminho certo. Agora, se a emoção que eu tenho é negativa, eu sinto um peso, eu sinto um desconforto, eu não me sinto alinhada,
eu sinto-me completamente desorientada, eu não estou no caminho certo. Por mais que esse caminho seja aquilo que eu imaginei, ambicionei e que todas as pessoas desejaram ou definiram para mim. Esse convite à responsabilização que tu nos fazes é muito importante, porque como tu dizias, nós vemos muito na vitimização, não é? A minha vida é má, mas a culpa não é minha, é por causa do emprego, é por causa do parceiro, é por causa do... E nós, de facto, nós temos esse poder de poder transformar e co-criar a nossa vida Toda. nesse momento já, não é? Toda. E, portanto, é perceber que depende de nós. Depende de nós. E as respostas estão sempre dentro de nós, como estavas a dizer, é ligar à emoção. Connosco. Grande parte das vezes, por isso é que eu disse no início da nossa conversa, eu acredito que a grande aprendizagem de todos nós, como seres individuais e como humanidade, é a aceitação. Ou seja, grande parte das vezes, todos nós já sabemos a resposta, mas de uma forma muito teimosa, não queremos aceitar aquela resposta, porque não está a ir ao encontro do que eu defini para mim, não está a ir ao encontro das expectativas que os outros têm para comigo. Ou porque, mais uma vez, precisamos da validação de alguém de fora. Exatamente. Mas eu, quando preciso da validação do outro, é porque eu não me valido, eu não me valorizo, não é? Eu procuro sempre no outro aquilo que eu não tenho. Certo. Eu vou sempre procurar no outro aquilo que eu não tenho. Então, este poder pessoal não custa dinheiro. Todos nós o temos, está disponível 24 horas por dia e só nos compete a nós agarrar nele e utilizá-lo para nos sentirmos os comandantes da nossa vida. E saber que estes seres de luz, não é, que nos rodeiam, estes guias espirituais, eles estão sempre aqui para nos ajudar e, portanto, quando temos dúvidas, é perguntar, não é? Perguntar e escutar. Lá está, escutar pode ser alguma resposta que vem no nosso coração, pode ser um sinal que aparece, uma sincronicidade. Uma emoção que tu tens, não é? Um recordar de algo que te faz percepcionar alguma coisa, percepcionares também algo que pode vir a acontecer, dar sempre muita importância a esses sinais que tu reconheces que são os teus sinais, que são para ti, e não porque eu ouviste dizer que o sinal tem que ser daquela maneira ou tem que ser sintonizado daquela maneira. Não, é importante tu encontrares também o teu caminho, a tua linguagem, de que forma é que tu também percepcionas a forma como os teus guias comunicam contigo, estares atenta, mas nunca te esqueceres que tu tens sempre o poder de transformar a tua vida, tornando-a todos os dias melhor. E isso vai fazer com que a tua evolução aconteça, porque, acredite-se ou não, aquilo que nós estamos, todos nós, à procura é de sermos felizes. Não há ninguém, eu não acredito que não exista ninguém que no limite não diga que quer ser feliz. Agora, a forma de encontrar essa felicidade será sempre uma forma muito pessoal, e por ser pessoal deve ser encontrada no seu interior e não deve ser procurada no exterior. Agora, isso não invalida que tu necessites, lá está, de apoio e de recorreres a quem tiveres que recorrer para conseguires ir buscar essa tua individualidade, conseguires te sintonizar com a tua individualidade. Então eu digo sempre a toda a gente: recorram, procurem, não tenham medo, não achem que não é para vocês, façam esse caminho, mas não deixem de se identificarem, de se entenderem, de se procurarem, de se conhecerem, porque é através desse conhecimento que a vossa evolução vai existir e essa evolução vai vos levar para aquilo que vocês sempre quiseram, que é serem felizes.
Uhum. Olha, uma vez li que uma das melhores maneiras de nos conectarmos com os nossos guias é encontrá-los num sonho. Concordas com isto? Os nossos guias falam connosco também através dos sonhos? Sonhos, olha, tens toda a razão, eu não referi anteriormente, mas os sonhos também é uma forma que eles têm de se conectarem connosco, ou seja, através dessa experiência que nós temos em sonho, é uma das formas, é um dos canais que eles têm disponíveis para se conectarem connosco. Eu costumo sempre dizer que sempre que nós sonhamos, recordamos, ou seja, sonhamos sempre, mas nem sempre nos recordamos do sonho. Mas sempre que nós sonhamos e recordamos esse sonho, é muito importante que o escrevas. Não é preciso ir ao detalhe, mas o teu grande foco deverá ser sempre a emoção que tu tiveste naquele sonho. Porque é através dessa emoção que tu vais descodificar a mensagem. Porquê? Porque grande parte das vezes as mensagens não são literais, ou seja, não é porque tu estás a sonhar que estás num país longínquo e ao teu lado tens um elefante, que tu agora vais ter um elefante, não. É que emoção é que tu tiveste nesse país longínquo, que emoção é que tu tiveste naquela experiência, não é? E é através da emoção que tu deves ir descodificar a mensagem e tentares encaixá-la na tua vida presente, não é? Onde é que tu estás a sentir aquela emoção, o que é que aquele elefante pode representar e o que é que aquele país distante pode representar. É uma das formas de comunicação, é também através dos sonhos. É sim, senhora. Portanto, escrevam os sonhos, não coloquem muito foco e muita pressão, isto quer dizer alguma coisa, nem tudo é literal, foquem-se mais na emoção e tentem encaixar essa emoção na vossa vida presente, na situação com a qual se estão a deparar, digamos assim, e através daí façam a desconstrução e tentem perceber e descodificar a mensagem que vos foi entregue. Quando tu já tens uma intuição muito apurada e quando tu já começas verdadeiramente a trabalhar mais o teu canal de conexão, por vezes o que vai passar a acontecer é que esses sonhos vão passar a ser mais recorrentes, mas também muito mais incisivos, digamos assim. Tu já consegues rapidamente percepcionar que mensagem é que te está a chegar através do sonho. Mas lá está, trabalha a tua confiança interior, valoriza aquilo que tu estás a receber e valida isso. Eu tenho uma situação que há muitos anos sonhei determinada coisa, era uma coisa assim muito, muito estranha, mas a mensagem que me era trazida também para mim não me fazia sentido. Era sobre uma amiga e aquilo não me fazia de todo sentido. Então eu precisei de validar aquilo, então eu tive que falar com essa amiga e disse, olha, eu tive este sonho, tive esta mensagem e percebemos que a mensagem era exatamente aquilo que estava a acontecer, mas eu não sabia. Então, se nós também não damos possibilidade a nós mesmas de validar aquilo que estamos a receber, também não trabalhamos a nossa confiança, a nossa valorização e nunca conseguimos efetivamente entender, não é, que aquela mensagem é para nós, é concreta e faz sentido, mesmo que seja assim uma história muito estranha. Importantíssimo, sim. Há uns tempos atrás li no teu Instagram um post em que tu escrevias: gosto de acreditar que a plenitude da vida é adquirida quando nos sentimos vazios de falsas modéstias e cheios de amor por nós. O sentido da vida é ditado por cada um. O meu é ser feliz. Sara, assim uma última pergunta. És feliz? Olha, todos os dias procuro momentos de felicidade e todos os dias, ao final do dia, o sentimento que eu quero ter é esse sentimento de tranquilidade e de felicidade. Sou humana, também erro,
também tenho muita desconstrução, mas acredita que todos os dias me esforço para que essa felicidade esteja cada vez mais presente no meu dia-a-dia. Sim, ninguém é 100% feliz 100% do tempo, não é? Sim, e portanto é importante querermos ser felizes, não é? E fazermos todos os dias por isso, não é? Não chegarmos ao fim de semana a queixarmos. É isso mesmo, mas hoje sou muito mais feliz, posso dizer que hoje sou muito mais feliz do que já fui, digamos assim, porque estou muito mais completa. E esta plenitude, não é? Esta plenitude é aquilo que verdadeiramente me faz sentir ao dia de hoje mais feliz do que a Sara do passado. E é assim que eu quero continuar a viver os meus dias, e como eu dizia nesse post, é muito importante valorizarmos e verdadeiramente percebermos que a nossa felicidade, para além de depender de nós, também é o resultado do amor que nós temos por nós. E não há mal nenhum em gostarmos de nós, e não há mal nenhum em dizermos o quanto gostamos, o quanto gostamos de nós. A felicidade também é experienciada através do amor que temos cada vez mais por nós, e esse amor depois é refletido em todos aqueles que nos rodeiam e em tudo aquilo que nós fazemos. Que assim seja. Que assim seja. Sara, se as pessoas quiserem trabalhar contigo, falar contigo, como é que te podem contactar? Através do Instagram? Página do Instagram, sim, página do Instagram, portanto, para já é aquele canal mais disponível que eu tenho, e depois, pronto, quando começam a trabalhar comigo, acabam por ter o meu contacto mais pessoal, mas para primeiro contacto, a página do Instagram é a mais acertada. A página Sara com Alma, depois também vou deixar os contactos todos no descritivo do episódio, e portanto aconselho contactar a Sara, porque eu já fiz uma consulta com a Sara e é incrível, e de facto a Sara, com esta serenidade que vocês puderam assistir nesta conversa e esta sabedoria, traz-nos muita confiança em tudo o que nos passa e nestas mensagens que nos passa. Sara, muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigada eu. Estar aqui a conversar comigo, foi maravilhoso, aprendi imenso contigo e acho que és mesmo assim um ser de luz. Obrigada. Obrigada, eu adorei, e obrigada também por toda esta possibilidade que me deste e este sustento também nesta conversa, que me fez sentir muito confortável, e estou-te muito grata por esta oportunidade.